Olha aí, pessoal, temos novos dados econômicos da China, dados mais recentes, e eles são bastante preocupantes, eu diria preocupantes para a China, é claro, mas para o mundo todo de forma geral, porque você sabe, segunda maior economia do mundo, um agente importador de itens como do Brasil, por exemplo, e tudo mais, más notícias econômicas por parte da China são más notícias para praticamente todo mundo. Então, ok, a produção industrial do país cresceu no mês de abril, só que o varejo, a venda para o consumidor final decepcionou bastante, os investimentos caíram e o setor imobiliário continua sendo uma tragédia anunciada, de forma que o governo de Pequim já anunciou que vai interferir aí, fazendo o quê? Comprando imóveis que não são comprados por ninguém, imóveis que estão ali apodrecendo. Vamos conversar sobre essa situação porque, não vou negar não, o prognóstico não é nada animador. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, os dados demonstram que a produção industrial da China subiu 6,7% no mês de abril, na comparação com esse período do ano passado. Então, é um acumulado de 12 meses de crescimento econômico, um crescimento nada desprezível, eu diria, né? Agora, vamos, antes de prosseguir com os números, uma vez que eu comecei com um dado positivo, o único dado positivo que o governo da China pôde demonstrar, aliás, né, de abril para março, a produção industrial cresceu 0,97%, então é um resultado positivo que veio acima da expectativa dos analistas de 5,5%, mas vamos colocar em questão os dados apresentados pelo governo comunista da China, porque eles não são dignos de confiabilidade, de você acreditar cegamente neles. Eu lembro que muitos anos atrás, eu falo isso aqui no canal com uma certa recorrência, eu vi um vídeo de um cara, um especialista em temas a respeito da China, economia chinesa, um cara chamado Roberto Dumas Damas, se eu não me engano. E ele falou o seguinte, que num daqueles anos anteriores, não vou me lembrar, eu devo ter visto essa entrevista em 2014, alguma coisa assim, naquele período mais ou menos ali, o governo da China anunciou um crescimento econômico ali modesto para os padrões chineses, algo como 6% no ano anterior. Então, esse é o dado do crescimento do PIB demonstrado pelo governo ali, porque, obviamente, não tem ninguém que possa ir lá analisar os dados oficiais e tirar outra conclusão. Isso aí é algo que já vem mastigado pelo Partidão Comunista. Mas, então, o que o especialista em China estava dizendo é o seguinte, que, embora o governo tenha apresentado esses números do crescimento do PIB, outros números contradiziam esses tais 6% aí, por exemplo, o aumento no consumo de energia elétrica, que foi de apenas 0,5%. Ou seja, como que o PIB cresce 6% e o consumo de energia cresce 0,5%? A conta não fecha, tem algo estranho nessa história. Então, você pode sempre, ao analisar dados chineses, diminuir alguns pontos percentuais do que é colocado, do que é apresentado pelo governo, porque são dados manipulados sem a menor sombra de dúvida. Se os dados fossem fidedignos, eles seriam públicos, haveria transparência, qualquer um poderia auditá-los. É claro que eles são, portanto, manipulados. Mas o resultado, então, oficial do governo é um crescimento econômico no setor da indústria no período de 12 meses e também de abril na comparação com março. Só que as vendas no varejo estão com um problema aí. Qual o problema, né? Que elas cresceram 2,3% na comparação anual com o mês de abril do ano anterior, né? Só que a projeção era de 3,8%, ou seja, a atividade econômica está muito mais tímida do que havia sido previsto pelo mercado de forma geral aí, né? Então, o crescimento aí em relação ao ano anterior, ok, 2,3%, só que o acumulado de 12 meses de março era de 3,1%, ou seja, houve uma queda nesse ímpeto do crescimento de forma geral do varejo chinês
nesse período, o que não é bom, porque nós estamos falando da ponta final da economia, o consumidor final. Se o cliente está comprando menos do varejo, o varejo vai comprar menos do atacado, o atacado vai comprar menos da indústria. E aí esse crescimento industrial vai para as cucuias. Pelo menos deveria ir para as cucuias numa sociedade com uma economia livre, porque aí os industriais iriam se adaptar à nova realidade do consumo lá na ponta final. Agora, com a China, a situação é diferente. Nós vamos conversar falando do setor imobiliário de forma geral, mas também aqui os investimentos ficaram menores do que o previsto, embora com uma expansão oficial aqui de 4,2%. Agora, o setor imobiliário realmente é a grande tragédia dessa história e o que tem mais potencial para puxar tudo para dentro do buraco, sem dúvidas, né? O que está acontecendo é o seguinte: desde 2021, o setor imobiliário chinês está uma tragédia total. Empresas com risco grande de quebrar, como a Evergrande, por exemplo, aí, né, que é a principal endividada nesse setor, aí tudo mais, uma empresa que acabou se tornando aí, inclusive, a imagem, né, o símbolo dessa crise imobiliária lá na China, foi quem começou toda essa história, mas tem várias outras seguindo esse caminho aqui. De forma geral, podemos estabelecer que o mercado imobiliário chinês está todo contaminado. E qual que é o problema? Nós temos uma queda na demanda bastante considerável e as empresas têm uma dívida gigantesca. Tem ativos que não são vendidos porque as pessoas não querem comprar imóveis, pelo menos não no ritmo anterior. Temos essa situação e as empresas têm dívidas gigantescas para pagar sem fazer caixa, né? Então, realmente, a conta não fecha dessa forma. Então, a China, o governo chinês anunciou medidas históricas para conter a crise no setor. Se o governo chinês está falando isso, que vai tomar medidas enérgicas, históricas, para resolver o problema, é porque provavelmente esse problema não tem solução, pelo menos não pela via estatal. A única solução, é claro, é a via do mercado, que é a purificação do setor de forma geral. O mercado fazendo a limpeza de tudo que há de errado nesse setor para que ele comece ali renovado, né? Mas então, o governo anunciou que o Banco Central vai viabilizar 1 trilhão de yuanes, né? Que é um valor de 138 bilhões de dólares, meu amigo, é muita grana. Com certeza, para um financiamento extra, porque já existe financiamento, e flexibilizando as regras de hipoteca para que as pessoas possam aí, adquirir mais imóveis e tudo mais. E os governos locais vão se preparar para comprar alguns apartamentos. Imagina alguns quantos são. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando do problema imobiliário chinês e um especialista lá da China mesmo, ali muito conhecedor do setor imobiliário chinês, falou que tem 1 milhão ou mais do que isso de metros quadrados de imóveis que não são comprados, não tem demanda e apenas os acabados, isso sem levar em conta os que estavam em construção naquele momento. Ou seja, é uma oferta que não tem para onde ir e o governo chinês vai fazer o quê? Vai entrar comprando esses imóveis que ninguém quer comprar. É exatamente essa solução que o governo comunista vai tomar, porque dá super certo, né? Funciona que é uma beleza. Imagina se todos os setores fossem assim, né? O governo vai comprar, então vai ficar todo mundo com dinheiro. Não é assim que a economia funciona. As coisas têm que ser produzidas de acordo com aquilo que a sociedade demanda, a sociedade pede. Se você está gastando recursos, construindo e adquirindo algo que não serve para nada, você está empobrecendo a sociedade de forma geral e isso vai cobrar o seu preço em algum momento, né? Então, os investidores estão na expectativa, porque isso vai ser uma intervenção mais forte do governo chinês para compensar essa constante diminuição da demanda, né? Tanto por apartamentos antigos quanto por novos aí, e impedindo então que os preços desses itens, desses imóveis, caiam bruscamente. E também há um estoque, conforme eu falei, de casas que não foram vendidas, casas em construção que não vão ser vendidas também e tudo mais. Ou seja, né, a ideia é que o governo entre para tentar resolver esse problema. Eu já adianto para você que não vai resolver aí de forma geral, né? O pessoal do mercado imobiliário tem pedido ao governo para intervir nesse cenário justamente aí para evitar uma queda no PIB, porque o setor imobiliário sozinho responde por 20% do PIB
chinês aí e tudo mais, e é, perdão, é justamente aquele que tem a melhor condição, né, se é que se pode dizer assim, de destruir a economia da China, porque é um setor que responde por 1/5, portanto, da economia chinesa e que está atrelado, por exemplo, ao setor financeiro. Tem um monte de bancos e instituições financeiras que emprestaram dinheiro para as imobiliárias, para as incorporadoras, e correm o risco de ficar sem receber porque essas empresas não conseguem fazer caixa. Se essas empresas financeiras, instituições financeiras quebrarem também, é mais um setor econômico que vai para o saco junto com o setor imobiliário. E aí, meu amigo, não há quem segure essa história aí de forma geral, né? Então, o que acontece? Os governos locais já detêm uma fortuna de 9 trilhões de dólares em dívidas. É muito dinheiro, meu amigo. Vão ter aí, podem, né, recomprar os terrenos que foram vendidos aos incorporadores, ou seja, é um ciclo ali de maquiar o inevitável, né? Essa é a verdade. Mais intervenção de forma geral aí na economia da China, sendo que o estoque de imóveis foi estimado pelo Goldman Sachs no final do ano passado em 13,5 trilhões de yuanes, né? Se um yuan equivale a 13,8 bilhões, estamos falando aqui, sem dúvida, né, de 1,5 trilhão de dólares em imóveis que ninguém quer comprar. Meu amigo, olha o tamanho do buraco, isso aqui, dólares, que eu tô falando, 1,5 trilhão de dólares de imóveis que ninguém quer comprar na China. Adivinham o que vai acontecer no final dessa história? Mais intervenção do governo chinês não vai resolver o problema, ele só vai piorar porque é uma bola de neve e teremos um colapso econômico como nunca foi visto na história da humanidade. Até quando o governo da China vai conseguir dobrar a aposta da intervenção é a grande questão nesse momento. Mas o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.